Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Dan e esse é o Registro Nerd. E no registro de hoje eu vou falar sobre The Umbrella Academy temporada 3. Essa não é a sua casa. Do que tá falando? Essa é a Umbrella Academy. Esta é a Sparrow Academy. Quando viemos pra cá, nós criamos um paradoxo temporal. E o nosso pequeno paradoxo trouxe pra cá a droga do Kugel Blitz. Que é um Kugel Blitz? Resumindo, estamos ferrados. Eu vou tentar falar da temporada sem dar muito spoiler, mas é inevitável falar da série sem dar spoiler. Então assista por sua conta em risco, porque essa temporada é uma das temporadas mais reveladoras de todas. Nessa temporada a gente fica sabendo exatamente de tudo, de todo o plano, do porquê, de tudo, exatamente tudo mesmo. Então fica praticamente impossível falar da temporada sem dar algum spoiler. Antes de eu falar de Umbrella Academy, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, me seguir aqui no Instagram, tá tendo sorteio de coisas nerd todo mês, você não pode perder essa oportunidade, tá? Deixa teu comentário e vamos falar de Umbrella Academy porque a temporada foi muito boa. Depois de tentar acabar com o mundo 2 vezes, a número 7 parece que sossegou. Encontrou o amor, ficou de boa, ficou tranquila. Depois de resolver tudo, novamente a 7 ter quase que acabado com o mundo de novo, eles resolvem todos os problemas e voltam para o que seria o mundo real, voltam para a casa deles, voltam para o tempo deles, voltam e quando eles chegam na mansão dos Umbrella, eles se deparam com outra academia. Na verdade, aquele Sir Reginald que eles conheceram lá no lance de matar o presidente, ele resolveu que não iria adotar os Umbrella e não iria fundar a Umbrella Academy. O que aconteceu? Ele adotou 7 crianças diferentes, 6 na verdade, porque o Ben continuou na história assim, porque ele não conheceu o Ben daquela época, o Ben estava morto. Então ele adotou o Ben e mais 6, completamente diferentes dos atuais, e ele os batizou de Sparrow Academy. Então vamos lá, vamos tentar fazer um resumo básico do que são os Sparrow Academy. O número 1 do Sparrow Academy é basicamente o número 1 dos Umbrella. Super forte, super força. A única diferença dos dois é que o número 1 da Umbrella parece um macaco, um gorila, um símio. E o número 1 da Sparrow Academy é um homem completamente normal, mas em questão de poderes e de habilidades, ambos são muito parecidos. O número 2 da Sparrow Academy é o Ben, que era o número 6 da Umbrella Academy, né? A comparação, os poderes dele continuam iguais, continuam os mesmos. E o número 2 da Umbrella Academy, vocês sabem que é o Diego, que é o que controla as facas e etc, etc. Não preciso falar muito dele, né? A número 3 da Sparrow Academy, ela tem um poder parecido com o do número 4 da Umbrella Academy. Só que o número 4 invoca espíritos, e esses espíritos ajudam ele de alguma forma na luta. A número 3 da Sparrow, ela invoca corvo, ela invoca uns pássaros que saem de dentro dela como se fossem os espíritos do número 4 e ela é cega, porém esse corvo, o que ele vê, ela consegue ver. É tipo Itachi, sabe, do Naruto. Ela tá aqui cega lutando, mas o corvo tá aqui, então ela tá vendo tudo porque o corvo tá vendo. O número 4 da Sparrow Academy, ele é um cara meio deformado, meio estranho, meio esquisito. E o poder dele é tudo que atinge ele, rebate em quem o agrediu. É basicamente o Raidan da Akatsuki no ritual, sabe? Tudo que você jogar contra ele, seja uma faca, seja um soco, quem recebe o dano, o soco e a faca é você. Então, bem dizer, ele é um cara muito estranho, todo deformado, todo esquisito. É bem estranho o número 4. A número 5, comparada com o número 5 do Umbrella, que pra mim o número 5 é o grande protagonista da série, é o cara que faz tudo na série, tudo gira em torno do número 5. A número 5 da Sparrow Academy é a mais fraca de todas, digamos assim. A habilidade dela é cuspir em você uma toxina, ela expele
da boca uma toxina que faz você ter ilusões, faz você ficar viajando, imaginando coisas, vivendo uma fantasia. E é só isso. E ela passa a temporada toda só cuspindo todo mundo, jogando a toxina. Então, a número 6 da Spiral Academy, ela tem o poder de controlar a gravidade. Ela tem poderes gravitacionais, ela consegue levitar as coisas. É tipo a Jean Grey, só que ela mexe com, não com a mente, é com a gravidade, com as mãos. É um poder muito interessante, né? E o número 7, o único até agora que não é humano, ele é um cubo. Sim, o número 7 é um cubo, um quadrado, que emite sons e solta raios. O número 7 não nasceu humano. Quer dizer, eu acho que não nasceu humano. Enfim. Devido a isso, ao encontro, ao embate entre os Umbrella e os Spiral e o Sir Reginald no meio. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, gente, quebram pau, viram rivais, viram inimigos, já se declaram inimigos mortais. Nesta linha do tempo, neste local para onde eles voltaram, eles acabam descobrindo que eles sequer existem. As suas respectivas mães não morreram antes de dar a luz a eles. Então, neste universo da qual voltaram, os Umbrella não existem. E os Spiral, eles são tipo a Liga da Justiça. Eles são muito famosos, eles são exibicionistas, eles têm contratos com propaganda, sabe? Ele é uma coisa assim muito diferente do que os Umbrellas foram. O que acontece na temporada, dado a isso, eles acabam trazendo o fim do mundo mais uma vez junto com eles. E eles têm novamente 5 dias, desta vez são só 5, para evitar que o mundo se acabe novamente. Mas como? A 7 surtou de novo? Não, dessa vez não foi a 7. Como eles vieram para um mundo onde eles sequer existiam, eles acabaram criando uma coisa que eles chamaram de paradoxo do avô. Deixa eu tentar explicar o que é um paradoxo do avô. Digamos que você, seu avô e sua mãe. Você vê que o seu avô maltrata muito a sua mãe. Ele xinga, humilha, ele bate na sua mãe. O seu avô é um cara muito mal com a sua mãe. Daí você volta no tempo, encontra o seu avô jovem e o mata. Você volta. O seu avô ele não iria mais existir. Por quê? Porque você matou ele no passado. Só que quando você mata o seu avô jovem, você impediu que o seu avô conhecesse a sua avó e assim a sua mãe nascesse. Logo, a sua mãe, quando você voltar, ela também não vai existir, porque você matou o seu avô. E como a sua mãe não existe, obviamente ela também não conheceu o seu pai e também não tiveram você. Então, quando você volta para uma realidade que o seu avô não existe, a sua mãe não existiria e você também não existiria, você cria um paradoxo do avô, que é tipo um buraco negro que vai consumir toda aquela realidade para dentro dele. Basicamente foi isso que aconteceu com eles nesta temporada. Comparar a Spiral Academy com a Umbrella Academy é uma coisa sem condições, porque os Spiral Academy são muito mais fortes que os Umbrella. Isso é um fato, tá muito nítido na série. Porém, o que os Umbrella têm que a Spiral não tem é a união familiar. Se odeiam, brigam, são fracos, mas se amam como família. Isso fica muito nítido quando eles resolvem trazer para dentro da série a transição de gênero do ator que fazia a Vanya, que é o Elliot Page. O Elliot Page, se você não sabe, se você não ficou por dentro da história, ele fez a transição de gênero. Ele deixou de ser menina e passou a ser menino. Deixou de ser a atriz que faz a Sete para ser o ator que faz a Sete. Então a produtora e os roteiristas, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eles decidiram fazer essa transição de gênero também com a personagem, a Vanya, a número 7 dos Umbrella. Ela também fez uma transição de gênero e passou a se chamar Victor. Eu particularmente não curti a ideia porque foi algo assim muito rápido. A gente sabe que fazer transição de gênero é algo muito complicado, que precisa de anos e anos e hormônios e muita coisa para uma menina passar a ser um menino. E com a número 7 é uma coisa assim, ela corta o cabelo e fala, eu não sou mais Vanya, agora eu sou Victor. E é isso. Então eu achei que eles quiseram aproveitar a oportunidade, quiseram se aproveitar do lance do ator que fazia a número 7 ter feito a transição de gênero, ter virado um homem. Eu
Eu até lembro de uma entrevista que perguntaram por ele, Paige, e aí, mas como é que vai ficar a Vanya na Umbrella Academy, no seu personagem? E ele tinha respondido, não, eu sou um ator, eu consigo fazer a Vanya, mesmo sendo um homem, eu consigo interpretar um personagem feminino na série, então a Vanya vai continuar. Então eu não entendi porque quiseram fazer, talvez por mês de orgulho LGBTQIAP+, foi algo assim, estratégia, marketing, não sei. Eu não curti a forma como foi feita. Achei legal dar visibilidade, mostrar como que é a transição de gênero, mostrar como o apoio da família é importante para alguém que resolve mudar de gênero, que não é algo fácil, não é algo, sabe, é algo que você tem que pensar muito. A série foi muito rápida, sabe, a Vanya entrou no salão de barbearia, cortou um cabelo estilo menininho e saiu Sou Victor. Tipo, achei desnecessário a forma como foi feita, mas gostei da intenção. Tirando isso, alguns personagens ganham um verdadeiro buff e outros ganham um nerf. Eu preciso destacar a participação da número 3, que ela ganha um buff no seu poder. Ela não precisa mais repetir aquela frase, eu ouvi dizer que você deu um soco na sua cara. Ela simplesmente fala, bata na sua cara, e você bate. Ela não precisa mais dar aquele ênfase no começo da frase. Ela faz, corra, e você corre, pare, e você para. Ela não precisa mais repetir a frase inicial, eu ouvi dizer. É um buff no poder dela e ela tá muito mais poderosa nessa temporada. E o nerf, ele vai infelizmente no número 4. O número 4, ele basicamente passa a temporada inteira sem fazer absolutamente nada. Ao mesmo tempo que ele não está invocando os espíritos e fazendo aquelas coisas que ele fazia, a gente acaba descobrindo que na verdade o número 4 ele é imortal. Todos esses anos ele já morreu mais de 50 vezes e voltou à vida. E que o Sir Reginald sabia que a habilidade do número 4 não era só invocar espíritos e ter contato com o mundo, com a morte. Também faz parte do poder dele morrer e ressuscitar, e que ele já fez isso mais de 50 vezes e ele sequer lembrava. Então basicamente o número 4 ele foi nerfado e ao mesmo tempo ele ganhou um buff, porque essa habilidade de morrer e voltar é muito importante para o decorrer da série. Embora o lance de invocar os espíritos, como ele fazia, que invocava o bem, invocava um exército de fantasmas, ele só faz uma vez em toda a série, em toda a temporada. Então ele foi muito, na minha opinião, ele foi muito prejudicado na série. Essa é uma das temporadas mais reveladoras de todas. A gente acaba descobrindo que Sir Reginald, a gente já sabia, né, que ele era um alienígena devido às outras temporadas, mas a gente fica sabendo o que realmente ele queria ao adotar as 7 crianças. A gente acaba descobrindo que foi ele mesmo que mandou aquele pozinho dourado, aquele negocinho do planeta dele para a atmosfera da Terra, e foi esse pozinho dourado que engravidou as mulheres, 40 e poucas mulheres que não estavam sequer grávidas, e deram à luz a essas crianças meio humanas, meio alienígenas, porque elas nascem com a aparência de humanas, mas com poderes de raça alienígena, com exceção do número 7 dos Spiro Academy, que deve ter nascido realmente como um cubo, ou deve ter nascido humano e virou um cubo. A história não conta, não especifica em relação ao número 7 dos Spiro, ele é realmente um cubo. E Sir Reginald, ele perdeu a esposa no planeta dele, da qual o planeta dele foi totalmente destruído, e aí ele veio à Terra com o objetivo de reiniciar o universo. O objetivo dele sempre foi esse. Para isso, ele precisaria de 7 crianças com as habilidades, com aquele pozinho que ele jogou na atmosfera da Terra, para que uma máquina que existe na Terra reiniciasse o universo e ele conseguisse configurar o universo de acordo com o que ele quisesse. Ele podia planejar tudo, quero ser rico, quero nascer em tal família, quero que aconteça isso. Ele consegue programar todo o universo numa máquina e reiniciar o universo da forma com que ele quer. Então, quando o paradoxo do avô começa a agir e começa a engolir as pessoas e começa a absorver tudo que existe de vida no universo, a única alternativa que Sir Reginald tem é de pegar a máquina, encontrar as 7 crianças com poderes, usar elas para alimentar a máquina para ele poder reiniciar o universo. Não para salvá-lo, mas para reviver a sua esposa, que era esse o objetivo dele desde o início. Então ele vem à Terra, adota as 7 crianças que ele mesmo fez nascer, porque ele não adotou todas as 40, que no caso
40 e tantas mulheres engravidaram naquele dia, porque ele só precisaria de 7. Educou todas elas como filhos para usá-las em sacrifício para reiniciar o universo e ter a sua esposa de volta. Então o Sir Reginald é realmente o filho da puta de toda a história. Tudo é por causa dele e porque ele quis que fosse assim. É uma das revelações assim mais incríveis de toda a história. E eu tenho pra mim que esse Reginald ainda vai aprontar muito numa 4ª temporada, que não foi só isso, né? Eu acho que ainda tem coisas a mais por vir. E a temporada tá cheia de surpresas e revelações e buffs e nerfs, mas também tem romance, tem comédia, romance que eu falo é romance mesmo, porque o número 1 dos Umbrella acaba engatando um relacionamento com a número 6 dos Spirals. E não é um romancezinho de meia tigela de novelinha de malhação, não, é um romance sério mesmo, com direito até a casamento, no maior estilo Romeu e Julieta, porque as duas famílias se odeiam e eles querem porque querem viver esse amor juntos. Eles se divertem, namoram, paqueram, rola toda aquela briga de família e Deus, essas coisas. E nesse meio tempo aí a gente acaba descobrindo também que o Diego, o número 2, e a Layla, que seria a número 8, sei lá, a Layla, aquela que copia as habilidades, ela não só consegue também copiar as habilidades dos Spiral, mas como também ela e o Diego tiveram um filho, um menino que já tem 12 anos. E que nesse meio tempo em que ela sumiu, depois de atirar na própria mãe, pegar a mala e sumir, ela criou o moleque por 12 anos e agora voltou e disse: toma, Diego, o filho é teu, cria, porque eu já criei ele durante 12 anos, agora é a sua vez. Larga o menino lá e desaparece. Diego faz todo aquele papel de pai, sabe, de cuidar do moleque. Aparentemente o moleque é muito esperto, mas não tem poderes. Eu não vi ele fazer nada de diferente de poderes, alguma coisa assim. Então ele é um humano normal, mesmo sendo filho de dois, do Umbrella 2 e da 8. Vou chamar a Layla de 8 porque eu não sei nem que número que ela é. Mas enfim, ele nasce normal, humano, praticamente sem poderes. Então, no meio de todas essas revelações e todas essas coisas, temos um Diego pagando de pai e uma história de Romeu e Julieta entre o número 1 e a número 6. Digno de novela, com casamento, com padrinhos, com tudo. Tudo que se tem direito no romance tem nessa história. E aí chegamos à resolução do problema. Com certeza que muitas pessoas vão ficar muito tristes e muito chateadas comigo porque eu vou falar isso, mas sim, temos duas grandes perdas na temporada. 2 dos Umbrella Academy morrem e infelizmente não é uma coisa muito boa de se dizer, mas Sir Reginald tenta reunir todos os irmãos para poder entrarem na máquina e reiniciar o universo, mas eles não topam. Então o que é que ele faz? Simplesmente ele mata o número 1 para tentar reunir a família no luto da despedida da morte. Ele fala que o único jeito de você conseguir reunir a família é na festa ou no luto. Então, já que ele não conseguiu no amor, na conversa, no diálogo, ele simplesmente mata o número 1 e aí todo mundo se reúne ali e fica triste. Ele fala: o único jeito é a gente ir na máquina, e ele finalmente consegue o objetivo dele, matando o número 1, o Luke. Ele morre e é uma coisa muito triste de se ver. Ele pede desculpa, fala que se arrepende de ter enviado o menino para a lua, de ter feito os testes com ele, dele ter virado meio que um macaco. E depois ele mata o 1 assim a sangue frio. Não contente em ter matado só o número 1, Sir Reginald mais uma vez mata também o número 4. Sim, o número 4, o imortal, o que invocava os espíritos, também é assassinado por Sir Reginald. Na verdade, ele meio que se mata. O mundo tá acabando, o Reginald fecha a porta para ele não entrar, então ele se joga num chifre de um bicho lá e se mata para não ser consumido junto com o paradoxo do avô. Então sim, temos duas grandes mortes na temporada 3, o número 1 e o número 4. Infelizmente, essa é a verdade. Mas não fique chateado porque o número 4 volta à vida, é o poder dele, morrer e voltar. Então ele volta à vida. Conta pra todo mundo que foi o Sir Reginald que matou o número 1, invoca o espírito do número 1 no meio da batalha e tudo acontece numa luta com os samurais, que um que tem uma espada, outro que tem um machado, outro que tem um chicote, que são os guardiões da máquina. Porque imagina, uma coisa que consegue reiniciar o universo da forma como você quer,
não ia ficar desprotegida de qualquer jeito. Então tem uns samurais lá que são muito fortes e que dá muito trabalho para os nossos heróis se livrar deles. Inclusive, me lembrei agora, o número 5 vai no futuro e ele acaba encontrando com ele mesmo no futuro e acaba descobrindo que foi ele quem criou a comissão. Foi o próprio número 5 que criou a comissão que ele tanto odeia e que ele tanto quer exterminar. Olha que coisa incrível. Eu lembrei disso agora porque o número 5 do futuro, ele tá cotó, ele tá sem um braço. E é numa dessas lutas com um desses samurais aí que o número 5 do presente perde o braço e faz jus ao número 5 do futuro não ter um braço. Então eu lembrei disso agora. Dado a todas as explicações, finalmente eles conseguem encontrar o lance lá da máquina. Ser Reginald começa a fazer as coisas da máquina lá. E o que eles não sabiam é que para a máquina funcionar, eles precisariam dar a vida deles para funcionar todo o processo lá. A máquina suga deles aquele brilhinho dourado que o Sir Reginald jogou para que eles nascessem. Então, basicamente, todos estão ali morrendo. A única que não fica lá no lugarzinho que vai perder os poderes e morrer é a número 3. Que, inclusive, é ela quem aperta o botão de reiniciar o universo, porque ela fez um pacto com o Sir Reginald, porque ela ficou muito puta, porque na realidade dela a filha não existia. A filha que ela teve com o cara lá, e vocês conhecem a história da número 3 das outras temporadas. Então o universo é reiniciado, todos eles renascem, todos eles voltam para a realidade atual, porém sem poderes. O número 1 voltou a ser um humano comum e nenhum deles tem poderes, exceto a número 3. No final de tudo, a gente tem uma cena pós-créditos muito incógnita, onde a gente vê o número 6, o Ben, no mesmo trem onde ele supostamente nasceu, onde a mãe dele deu a luz ali a ele, o que faz a gente entender ou imaginar que ele estava indo atrás dessas próprias raízes. Porém, eu acredito que esse Ben que aparece nessa cena pós-créditos não seja o Ben dos Spears Academy, o Ben que está vivo. Na minha opinião, é o Ben dos Umbrella que havia falecido, o que faz eu imaginar que nesse futuro, nesse novo universo reiniciado, possam existir dois Bens. O dos Umbrella, que é o bonzinho, e o dos Spears, que é o filho da puta arrogante da história. E que isso pode confrontar e pode gerar aí outro paradoxo do avô, talvez, não sei. E Sir Reginald tá no alto de um prédio com o maior cara de vilão, com a esposa viva do lado, mó pinta de poderoso. Eu acho que neste universo reiniciado ele pode ser um político, pode ser alguém de muita influência, pode ser alguém bem mais poderoso do que ele imagina. E aí que vem a minha opinião sobre a temporada 4. Eu acredito que a número 3 vai virar vilã, porque ela já veio dando umas pintas de vilãzinha nessa temporada mesmo. Quando você assistir, você vai entender. Ela é a única que manteve os poderes. Então eu acho que ela vai se aliar a Sir Reginald para o combate final entre os Umbrella. Acho que os Spears também estão vivos em algum lugar. Acho que os poderes deles não foram perdidos para sempre. Acho que é uma coisa assim temporária, que eles vão recuperar os poderes. E na minha opinião, numa quarta temporada, os Umbrella, os Sparrow vão se unir novamente com dois Bens, eu acredito, para enfrentar Sir Reginald, que dessa vez é um alienígena muito mais poderoso, com muito mais influências e com a número 3 do lado. Minha opinião, será que vai acontecer? Não sei, vamos ter que aguardar para saber. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, deixa o teu comentário também, que isso é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado pela companhia, até a próxima. Eu tava te procurando. Alerta de spoiler.